Você sabe como formar um hábito? Hoje nós vamos estudar como formar o hábito da obediência. Nós vamos estudar o capítulo 12. A obediência deve se tornar um hábito. No livro fala, a nossa autora Ellen White fala que nós devemos ter esforços moderados, mas persistentes. Não é de uma vez que nós vamos conseguir a obediência dos nossos filhos, não. É com persistência, é com continuidade. Deve ensinar-se às crianças que suas faculdades lhes foram dadas para a honra e glória de Deus. Isso é importante, porque a gente às vezes quer educar e não fala, filho, você é assim porque foi Deus que lhe criou dessa forma, é Deus que quer você dessa forma. Nós devemos colocar na cabecinha deles que tudo que eles são e fazem são porque Deus fez dessa forma e fazer para a honra e glória de Deus. Para tal fim, devem aprender a lição da obediência. Por causa disso, devem obedecer. Não permitir alegações ou subterfúgios. Então, para a gente tornar que nossos filhos obedeçam, não devemos permitir nenhuma alegação ou subterfúgios. Os filhos devem obediência irrestrita aos pais. A palavra dos pais é uma lei, não permitir exceções. Como professores da própria família, os pais devem cuidar de que as leis não sejam desobedecidas. Permitindo aos filhos prosseguirem na desobediência, deixam de exercer a devida disciplina. As crianças devem ser levadas ao ponto de submissão e obediência. Tudo isso com cautela e para o bem. Ninguém está aqui com exageros. Só isso, levar a criança a obedecer, nós estamos fundamentando o caráter moral dela. Nós estamos cuidando para que ela se torne um adulto com um caráter adequado, ideal. A obediência imediata e completa. O filho deve obedecer imediatamente. As exigências devem ser coerentes. Não é de qualquer forma, não é por qualquer motivo que o pai deve exigir, mas quando o pai está certo, quando o pai está baseado na palavra de Deus, deve sim exigir e os filhos devem obedecer. Deve ser com coerência adequada à cada idade da criança. Dá as razões para a obediência. Então, gente, é isso que eu vim falando. Tem que explicar por que a criança deve obedecer. Por que ela tem que seguir as leis dos pais? Por que tem que obedecer à palavra de Deus? Explicar que Cristo deu a vida por nós. Explicar a importância, explicar que Deus nos ama, e Deus é misericordioso conosco. Então, devemos dar as razões. E quando a gente exige alguma coisa dos nossos filhos, nós temos que explicá-lo. Eles entendem, eles têm capacidade intelectual para entender. Cuidados com a influência. Ela fala aqui que crianças mal educadas levam as crianças para o caminho errado também. Então, devemos cuidar dos nossos filhos para que não se envolvam com crianças que tenham maus hábitos. As palavras dos pais devem ser lei. Então, aquela coisa que nós já falamos antes, deve ser leis, mas devem ser justificadas. Deve ser leis para que os filhos cresçam com um caráter bem desenvolvido, para que os filhos sejam pessoas boas, agradáveis e sigam o caminho correto quando forem adultos. Transigência com o pecado. Ensinai vossos filhos a honrar-vos, porque a lei de Deus sobre eles impõe esse dever. Se permitirdes que os filhos considerem levianamente vossa vontade e não dar atenção às leis da casa, estareis condescendendo com o pecado. Estareis permitindo o diabo trabalhar como ele quer, e a mesma insubordinação, falta de reverência e amor próprio serão levados com eles, até mesmo para a vida religiosa e a igreja. E o começo de todo este mal é nos livros do céu, imputada a negligência dos pais. Os pais devem direcionar os filhos para o caminho correto, para a obediência. O hábito da obediência é estabelecido pela repetição. Então, tem que ensinar a obediência, repetir com amor, com paciência, com sabedoria, baseado na palavra de Deus. Não é exigir qualquer coisa. Nós temos que ter o fundamento. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Nós exigimos obediência porque nós também devemos ser obedientes e nós estamos obedecendo a uma lei. A lei maior é a que Deus nos deu. Então, tudo com coerência. Vai exigir a obediência do seu filho, seja obediente e esteja baseada na palavra de Deus. E como é que vai formar um hábito? Como se pode formar o hábito da obediência?
O hábito da obediência é feito por repetição. Se você quer que seu filho te obedeça, tem que ter paciência e ensiná-lo todo dia, não brigando, mas com paz, com amor, com dedicação, com paciência, confiando em Deus, pedindo discernimento ao Espírito Santo que Ele nos dá. Foi o capítulo de hoje, como a obediência deve se tornar um hábito. É importante que você leia o livro Orientação da Criança. Aqui tem muitas instruções, está tudo detalhado. Tem no Google, é só colocar o nome do livro e você pode baixar em PDF para você ler. No próximo capítulo, vamos estudar autocontrole. Como ensinar a criança a ter autocontrole é um assunto extremamente importante. Vejo você no próximo capítulo, no próximo vídeo, tá? Até lá!